Bom dia, turma linda, turma do meu quinto ano, tudo bom? Tia Leidiane espera que todos tenham tido um excelente final de semana. E assim, a tia Leidiane deseja para essa semana uma excelente semana, uma semana que seja bastante abençoada, bem proveitosa para cada um de nós, para cada um de vocês, alunos querido da tia. Meus amores, hoje a nossa aula de língua portuguesa ela vai ser bem recheada de coisas boas, de uma novidade, tá certo? E assim, para início, a tia Leidiane gostaria de pedir que vocês assistissem o vídeo com bastante atenção, sem avançar, para conseguir compreender a proposta para a aula de hoje, tá certo? Hoje nós vamos estar trabalhando com a disciplina de língua portuguesa e matemática, mas para esse momento nós vamos estar trabalhando com língua portuguesa, tá certo? E a tia Leidiane agora vai apresentar para vocês uma historinha curta, no qual ela vai estar apresentando uma habilidade socioemocional, que é a empatia. Vocês já ouviram falar nessa palavra empatia? O que é ser uma pessoa empática? Será que no meu dia a dia eu estou praticando esse tipo de ação? Então, assim, a tia Leidiane não vai falar o que é empatia, tá certo? Vocês vão assistir a historinha aí, tá certo? E depois nós vamos comentar um pouco o que seja isso, tá certo? E como eu posso estar praticando isso no meu dia a dia? Será que é importante eu praticar esse tipo de ação no meu dia a dia? Vamos lá assistir? Uma das histórias que mais gosto de contar é sobre o dia em que eu conheci a Liga pela Paz. Foi um dia muito alegre e importante para mim, só que no começo dele aconteceram algumas coisas tristes. Eu estava no recreio, brincando de esconde-esconde com os meus amigos do sexto ano. Fui me esconder perto das crianças mais novas e resolvi fazer uma brincadeira com o Otto. Peguei os óculos dele, saí correndo e aí eu me escondi dele atrás do refeitório. Aí, eu fiquei de longe espiando o Otto sem enxergar nada, todo desesperado procurando os óculos. Na hora foi engraçado, mas depois ele ficou sentado no chão e começou a chorar. Os amigos dele chegaram e começaram a procurar os óculos. Eu fiquei super triste quando percebi que ele estava sofrendo, mas estava com vergonha de falar que eu que tinha feito aquilo com ele, né? Ainda bem que não consegui ficar quieta depois de tudo isso. Eu tomei coragem e fui lá devolver. O Otto ficou super feliz. Ele nem ficou bravo comigo. Ufa! Eu perguntei se ele ia me dedurar para a professora, mas ele nem deu bola para isso. Ele me apresentou seus amigos Amon e Alê da Liga pela Paz, que estavam ali com ele. Para completar, o Otto colocou os óculos em mim e perguntou como eu me sentia. Na hora eu enxerguei tudo embaçado e me senti mal, exatamente como ele estava se sentindo sem os óculos. O Amon falou que a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender o que ela sente. E naquele momento eu estava no lugar do Otto sem os óculos. Nossa, foi louco entender isso. Aí a Lê disse que isso de se colocar no lugar do outro tem nome e se chama empatia. Legal, né? No começo foi meio difícil ter empatia, compreender as pessoas e tentar imaginar o que elas estão sentindo. Mas eu treinei bastante e continuo treinando com a ajuda dos meus novos amigos da Liga pela Paz.
Hoje eu fico super feliz em ajudar a construir um mundo mais pacífico, com pessoas mais felizes. Pronto, turminha. O que é que nós podemos compreender? O que foi mostrado para vocês nessa história? Mostrou uma meninazinha que fez uma brincadeira com um colega, não foi? Tirou os óculos dele, escondeu, não é? E ele ficou muito triste, começou a chorar. Por que que ele chorou? Não é? Porque ele não conseguia enxergar o que estava em sua volta, porque ele dependia desse objeto, do óculos, não é? Mas também essa historinha mostrou que a menina ela se arrependeu e de certa forma ela compreendeu a necessidade que esse objeto fazia pro meninozinho, né? O menino da história. E ela também, no final da história, ela pôde se colocar no lugar dele. Gente, isso é que é empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro, tentar compreender o que a outra está sentindo, né? Tentar se sensibilizar com os sentimentos do meu próximo, não julgar, né? Para o outro não me julgar. Ou seja, quem já ouviu falar nessa frase? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, no meu dia a dia, que vocês possam fazer com o próximo. Quando eu digo próximo, pode ser os familiares de vocês, o irmão, não é? Os irmãos, o primo, o pai, a mãe. Então, que nós possamos estar levando essa ação de ser uma pessoa empática diariamente, né? Tentar se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria que fulano fizesse? Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo antes de eu praticar uma ação? Será que eu iria me sentir bem? Então, que o nosso mundo está precisando de pessoas que devem se colocar no lugar do outro antes de praticar qualquer ação. Que nós possamos compreender os sentimentos das outras pessoas antes de eu julgar, antes de eu criticar. Então, gente, empatia é isso. Eu saber me colocar no lugar do outro, respeitar os sentimentos do outro, tentar compreender os sentimentos que aquela pessoa está sentindo, tá certo? E que no nosso dia a dia nós possamos estar praticando isso. Essas ações de se colocar no lugar do meu próximo, não querer fazer aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Quando eu compartilho esses sentimentos bons, né, quando eu sou uma pessoa compreensiva e procuro se colocar no lugar do outro, quando eu compartilho esses sentimentos bons com os demais, esses sentimentos bons eles vão se espalhando. E esses sentimentos bons vão tornando o nosso mundo cada vez melhor de se viver. Então, assim, que nós diariamente nas nossas ações, seja lá dentro da minha casa, seja lá com os meus vizinhos, com os meus colegas, que nós possamos estar compartilhando esse sentimento de empatia, essas ações, né, que eu possa procurar ser uma pessoa empática, que se coloca no lugar do outro, tá certo? A historinha que a tia Leidiane quis mostrar, quis trazer para vocês, ela vem trabalhar esse assunto, tá bom? E hoje, para nossa aula de hoje, o que nós vamos estudar? Qual é o gênero? Não, hoje não
É um gênero, mas a tia Leidiane vai focar mais no tipo de texto a ser estudado, tá certo? Pronto, nós vamos estar conhecendo hoje o que é um texto expositivo, tá certo? Porque a nossa atividade vai ser de compreensão textual, mas para isso eu preciso compreender o tipo de texto a ser estudado. E no caso, é um texto expositivo. Quando a tia Leidiane fala expor, quer dizer mostrar, né? Mostrar algo. E um texto expositivo é aquele que apresenta informações sobre um determinado assunto. E que essas informações, elas sejam bem claras e objetivas, fazendo com que o leitor, quem está lendo, compreenda naquelas informações mostradas o tema, o assunto central a ser trabalhado. Ou seja, um texto expositivo é aquele que apresenta bastante informações sobre um determinado objeto, sobre um determinado fato, fazendo com que o leitor ele compreenda aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está sendo apresentado. Vai sair agora para vocês um videozinho anexo, né, explicando mais detalhadamente o que vem a ser um texto expositivo, para a nossa compreensão ela ficar mais clara, tá certo, turma? Vamos lá assistir com atenção. Nós vamos aprender sobre texto expositivo. O que é um texto expositivo? Quais são suas características e tipos? O texto expositivo é um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia, e é muito comum ser abordado no contexto escolar e acadêmico. Quais são as características do texto expositivo? O objetivo central do locutor, emissor, é explanar sobre determinado assunto a partir de alguns recursos linguísticos, tais como conceituação, exposição dos conceitos relacionados ao tema abordado, definição, explicação sobre os temas relacionados ao assunto e descrição, análise mais detalhada de aspectos referentes ao tema. Temos ainda comparação, relação entre dois ou mais conceitos distintos e que podem se complementar, informação, reunião de conhecimentos e dados relacionados com o tema, e a enumeração, ordenação dos itens essenciais e a especificação de cada um deles. De acordo com seu objetivo central, os textos expositivos são classificados em dois tipos. Texto expositivo argumentativo. Além de apresentar o tema, o emissor foca nos argumentos necessários para a explanação de suas ideias. Dessa forma, recorre aos diversos autores e teorias para comparar, conceituar e defender sua opinião. Texto expositivo informativo. O objetivo central do emissor é simplesmente transmitir as informações sobre determinado tema, sem grandes apreciações e, por isso, com o máximo de neutralidade. Propostazinha de atividade, prestem atenção. A nossa atividade ela vai ser em PDF. Terminou o videozinho da tia, tá certo? Terminou o vídeo. O que é que vai acontecer? Tia, já terminei de assistir o seu vídeo. Me mande a atividade em PDF, por favor. A tia Leidiane vai estar mandando a atividade de vocês em PDF, tá certo? Outra coisa. A tia vai fazer agora, nesse exato momento, um sorteio de um nome de um determinado aluno, certo? O que esse aluno ele vai fazer? Prestem atenção. Para o primeiro momento, nós estamos trabalhando com a disciplina de língua portuguesa, tá certo? E esse aluno que for sorteado, ele vai ficar responsável em registrar tudo aquilo que ele aprendeu durante toda a semana na disciplina de língua portuguesa. Ou seja, segunda-feira, ele vai colocar lá no rabiscozinho dele, no caderninho dele, o que ele compreendeu dessa aula de hoje. Aí ele vai registrar. Segunda-feira, né?
coloca lá a data e registra o que foi que ele compreendeu, o que ele aprendeu na aula de hoje de língua portuguesa. Amanhã, terça-feira, nós também vamos ter língua portuguesa. Aí esse aluno também vai registrar o que ele aprendeu na aula de amanhã, tá certo? Na quinta-feira, nós também teremos aula de língua portuguesa. O aluno, ele irá registrar. Na sexta-feira, ele irá registrar também o que ele aprendeu na aula de sexta-feira. Quando chegar na sexta-feira, o que esse aluno vai fazer? Ele irá gravar um áudio ou um vídeo lendo todo o registro da semana na disciplina de língua portuguesa. O que ele compreendeu durante toda a semana, esse aluno, ele pode, ou seja, o nosso diário de língua portuguesa. Então, ele vai registrar tudo aquilo que ele aprendeu na aula de língua portuguesa e irá ou gravar um vídeo ou um áudio, tá certo? Esse será nosso registro, esse será o nosso diário de língua portuguesa. A tia Leidiane irá fazer o sorteio para nós sabermos quem vai ser o aluno que irá fazer o registro da semana. Toda semana vai ter um aluno, tá certo? Outro detalhe, gente. Hoje, né, nós vamos estar dando continuidade às nossas videochamadas. Prestem atenção. Hoje nós vamos estar dando continuidade às nossas videochamadas. A tia Leidiane irá ligar hoje para 5 alunos. Prestem atenção, 5 alunos. Aleatoriamente, a tia Leidiane não vai dizer quem é. A tia Leidiane vai estar lá colocando o texto lá. Vocês irão ler o texto com bastante atenção. Não é para ler o texto em cima da hora, não. É para realmente ler o texto. E quando for pontualmente 2 horas, 14 horas, a tia Leidiane vai estar ligando e fazendo a videochamada. Tá certo? Com 5 alunos. Então, aguardem. Qualquer dúvida, é só chamar a tia Leidiane no PV, que a tia Leidiane vai estar disponível para ajudar vocês. Não se esqueça, nossa proposta de atividade. Atividade em PDF. Ler o texto que a tia Leidiane irá colocar lá no grupo para mim compreender e saber responder os questionamentos que a tia Leidiane irá fazer, tá certo? E agora a tia Leidiane irá fazer o sorteio daquele aluno que irá fazer os registros da aula de língua portuguesa, onde o aluno irá colocar o que ele aprendeu em cada aula de língua portuguesa, o que foi apresentado, o que ele aprendeu. Tá certo? Vamos lá ver o sorteio. Pronto. A tia Leidiane está aqui com a caixinha surpresa dela, né? Lembram dessa caixinha? E nós vamos saber quem vai ser o aluno. Aqui tá o nome de todos os alunos, exceto aqueles que não têm acesso à internet. Pronto. Olha aí. Esse aluno, ele é top demais. Todos são tops, né? Então, quem irá fazer o registro de língua portuguesa é o nosso aluno Maicon, tá certo? A tia Leidiane já explicou como é que vai ser. Então, qualquer dúvida, se o Maicon sentir, o Maicon entra em contato com a tia no PV, tá certo? Então, o aluno que ficará responsável em fazer os registros dessa semana de língua portuguesa será o nosso querido aluno Maicon. Tá certo, turminha? Então, um grande beijo, meus amores. Que todos tenham um excelente dia. Qualquer dúvida é só chamar a tia Leidiane no PV que eu vou estar disponível lá em ajudar vocês. Tchau, tchau, meus amores. Na sequência, o vídeo de matemática.